Olá, galera. Nesse vídeo conversaremos sobre o impressionismo na literatura brasileira. Alguns autores, alguns teóricos, né, da literatura, estudiosos da literatura, não fazem essa separação de impressionismo. Muitos livros didáticos, apostilas, simplesmente colocam realismo, naturalismo, e esses autores do que estamos chamando aqui de impressionismo são colocados no mesmo pacote do naturalismo. Ocorre que alguns livros, alguns autores, embora da mesma época, se distancia significativamente das propostas do naturalismo. Tá? Por conta disso, surge então, em muitos autores, né, preferem, na subdivisão dos estilos de época, incluir o impressionismo. Então, no caso de levarmos em conta o impressionismo como estilo de época da literatura, nós temos um pacotão no mesmo período, no mesmo contexto histórico, que é o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, né, o impressionismo. O principal livro, o principal autor, né, impressionista e a principal obra impressionista é o Raul Pompeia com sua obra O Ateneu. Então, em O Ateneu, nós temos um distanciamento em relação ao Cortiço, por exemplo, do Aloysio de Azevedo. Então, nós temos coisas que distanciam e coisas que aproximam. Por exemplo, o livro Ateneu é um livro de memórias, né? O Sérgio, que é o personagem narrador, ele está contando a história bastante tempo depois. É um Sérgio adulto retomando a história dos 2 anos em que ele passa no internato, o Ateneu, né, do professor, diretor, proprietário Aristarco. Então, um livro de memória já não cabe na temática do naturalismo. Então, nesse ponto, se distancia. No entanto, se aproxima quando você tem referências, né, em um Ateneu, trata de temas como homossexualidade, como assim, aspectos bastante doentios da sociedade da sua época. Então, esses temas que são típicos do naturalismo, né? O Cortiço, o Bom Crioulo, né? Eles tratam dessa temática homossexual. E tratam também das podridões humanas, né? E tratam também de temas que, de um modo geral, são tabus, né? Para aquele momento. Então, nesse aspecto das podridões humanas, você vai ter o Ateneu, né, um Aristarco, que é o dono da escola, que é o professor, que é diretor, que tem uma aparência de moralidade, né, que o Sérgio chega a achar que ele seria uma espécie de extensão do seu pai, né? No entanto, o Aristarco, ele não tem aquele comportamento. Tá? Ele tem um comportamento muito diferente daquele. Então, é a hipocrisia denunciada pelo Machado de Assis, lá no realismo, né? De uma forma mais, falando em termos de linguagem, mais tranquila, mais bonitinha, mais preocupada, e a forma apresentada pelo Aloysio de Azevedo em O Cortiço, ou por Adolfo Caminha em Bom Crioulo. Tá? Então, nós temos aspectos que distanciam e aspectos que aproximam. Também a questão da animalização das pessoas, as descrições animalizando os seres humanos. Tá? Então, você tem aspectos que distanciam e que aproximam. Né? Mas aí o livro, o Ateneu, é tratado fora do naturalismo, né? Como parte desse impressionismo brasileiro. Bom lembrar também que o impressionismo aqui na literatura, ele tem relações estreitas com o impressionismo na pintura. O impressionismo na pintura, que ganha esse nome a partir de 1874, com uma referência pejorativa a uma obra do Claude Monet, né, na França, e aí a partir daí, mesmo sabendo que a referência foi pejorativa, o Claude Monet e seus amigos gostam e passam a usar como nome do movimento, né, impressionista. E o contexto todo aí você tinha
A fotografia estava sendo inventada, a gente está falando aí, gente, no caso do impressionismo, da obra que deu nome ao movimento, 1874. Mas o impressionismo, ele começa, né, a já dar sinais na Europa a partir dos anos 1860. Nesse período está sendo criada a fotografia. Os pintores naturalistas, desculpa, os pintores impressionistas, eles se sentiram ameaçados pela fotografia. Porque se você podia fazer uma fotografia de uma paisagem e podia mandar fazer 10 cópias, 20 cópias daquela fotografia, quando você quisesse distribuir. Então eles se sentiram ameaçados no sentido de que iam perder espaço, iam perder o emprego, o trabalho, né? Porque quem passaria a consumir as telas deles, né? As pinturas deles. E o pintor impressionista, ele tem como característica ser detalhista no que diz respeito à luz, né? Ele estuda o ambiente onde ele vai pintar. Ele é um pintor externo. Ele estuda a incidência de luz naquele ambiente, de manhã, à tarde, no finalzinho da tarde, para fazer a sua pintura. Ele é extremamente detalhista. Quando isso vem para a literatura, você tem em O Ateneu uma narrativa lenta, porque ela é cheia de descrição. A descrição é muito detalhada. Ele vai descrever cenas, pessoas, de uma forma muito detalhista. E isso torna a leitura um pouco devagar, porque a narrativa é devagar. Você precisa voltar, porque você perdeu um detalhe, se distrair um pouquinho, precisa voltar ao parágrafo anterior. Então, o texto, o Ateneu é um livro assim, mas com uma importância histórica imensa para o período a que ele se refere, né, para aquela sociedade da época. Bom, então o Ateneu, o ano de publicação do Ateneu é 1888. Tá? Observe que o Cortiço, por exemplo, é publicado em 1890, ou seja, depois do Ateneu. Né? E muitos desses livros, primeiro, foram publicados no formato folhetim, né? Como se fosse uma novela publicada no jornal, aos poucos. Em 1903, ainda dentro dessa temática impressionista, se publica Luzia Homem, né? Esqueci o nome dele, sobrenome Olímpio, mas esqueci o primeiro. Domingos Olímpio, se não me falha a memória, que traz também uma temática bem interessante. E o impressionismo, ele traz as impressões, né? São as impressões do pintor, no caso da pintura, ou de quem vê a pintura, e no caso da literatura, as impressões, né, do escritor, no caso aqui, do personagem narrador, que é o Sérgio. Tá? Então ele vai, diante de cada cena, ele vai narrando, descrevendo as suas impressões. Tá? Daí essa forte tendência ao impressionismo. A linguagem, portanto, né, como eu já disse, é bem detalhista, e isso acaba fazendo com que a narrativa seja um pouco mais lenta, né, porque o autor para fazer descrições longas às vezes. Então a história, resumidamente, é desse menino chamado Sérgio, que sai do interior do Rio de Janeiro e vai estudar na capital, tá? nesse internato chamado o Ateneu. É um internato conservador, tá? E com ótimas referências, inclusive com referências do próprio imperador. E pessoas da família real circulam por ali, né, pelo Ateneu. Então, né, tem toda essa relevância. E o Sérgio vai estudar lá, e ele é apresentado para o Aristarco, que é o diretor, e ele olha para o Aristarco, o diretor, como um homem extremamente moralista, algo assim como se fosse a continuidade do seu próprio pai. Convivendo, no entanto, aí ele também imagina o Aristarco um apaixonado por educação. Só que convivendo no Ateneu, na condição de estudante, ele vai vendo que não é nada daquilo, que o Aristarco não é aquele moralista que aparenta ser, e que ele olha para a educação como um negócio, como um comércio, não com paixão. Tá? E que ele é conivente com atos violentos ou libidinosos envolvendo alunos e professores. Tá? Então, o Sérgio vai se frustrando, né, diante disso. E aí os personagens, né, vão aparecendo, que é o próprio Aristarco, que é o que gosta de ostentar, que tem toda essa visão de empresário da educação e não apaixonado por educação como o Sérgio imaginava. Dona Ema, que é a esposa.
Há uma diferença de idade significativa entre eles. A dona Emma é muito mais jovem. A dona Emma usa umas roupas sensuais, provocantes, que o Sérgio observa e narra suas impressões diante dessa forma da dona Emma se vestir. Quando entra, né, quando ele chega ao internato, né, para ficar, ele já tem um trauma inicial que é a necessidade de cortar o cabelo. Todo mundo tinha que cortar o cabelo, era um corte padrão. Então, as impressões desse corte de cabelo, de como foi isso, vai sendo narrada também, tá? Vai sendo descrita. Num determinado momento, tem uma cena no livro em que o Sérgio se afoga na aula de natação, e aí ele é salvo por um colega. E aí ele narra as impressões dele diante dessa cena, da quase morte, né, e do colega que o salva. Ele coloca as aulas de religião como sendo uma tortura. Ele se sentia torturado nas aulas de ensino religioso. É, ele se incomoda muito com o exibicionismo do Aristarco. O Aristarco gosta de ostentar, de tirar uma onda danada, então ele narra essa visão dele, essa impressão dele sobre o Aristarco. E ele destaca muito a doçura de Dona Emma. Né? Dona Emma é uma pessoa doce, é uma pessoa e o Dona Emma, né, esse tratamento respeitoso, é por conta da época e por conta também da diferença de idade do Sérgio para a Dona Emma. Se você tem 15 anos e a outra pessoa tem 30, né, isso é uma diferença significativa. Aí tem uma funcionária, né, da escola chamada Ângela. Então, o Sérgio fala muito, descreve muito sobre a questão da sensualidade da dona Ângela, né, que é essa funcionária. É um adolescente tendo essas impressões e compartilhando. Né? Então, como características, né, do impressionismo na literatura, nós temos no livro um alto grau de pessoalidade, né, porque é a questão das impressões dessa primeira pessoa, que é o personagem narrador, uma descrição detalhista, como se fosse na pintura, né, porque há todo um detalhamento. As emoções são geradas a partir das impressões diante da cena. Então, tanto na sensualidade da dona Emma, ou na sensualidade da dona Ângela, ou na ostentação do Aristarco, né, ou do falso moralismo do Aristarco, né, tudo isso vai gerar emoções e a partir das impressões que cada aspecto aí causa, né, no personagem narrador. A linguagem é bruta, é uma linguagem bruta com pouco sentimento, ela não é uma linguagem muito preocupada assim com certas emoções. As emoções vão aflorando e vão sendo vividas e compartilhadas, narradas, descritas. Agora, a questão do animalesco também está presente. E essa questão do animalesco é que aproxima o livro do naturalismo. Tá? Agora, a questão do ser um livro de memória distancia, né, do naturalismo também. O Raul Pompeia, ele viveu muito pouco, tá? Viveu 30 e poucos anos, se não me falha a memória. Ele era de Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro. E ele se mata, ele comete suicídio que tinha 30 e poucos anos quando comete o suicídio, se não me falha a memória, 1895, ou perto disso, ou próximo a isso. Deixa eu confirmar aqui nas minhas anotações o ano da morte. 1895, isso aí. E o Raul Pompeia, ele, numa noite de Natal, ele morava com a mãe, e numa noite de Natal ele se mata, tá? Ele se dá um tiro, e a mãe assiste a morte dele, né? Esse é o autor de o Ateneu. Teve uma vida também politicamente muito ativa, né? Na luta pelo abolicionismo, pela abolição, né? Da escravatura, e essa coisa toda. Foi um cara muito, muito ativo, tá, nesse contexto.
O livro, repito, é um livro muito interessante, né, com aspectos muito bacanas, né, aspectos históricos da época e de costumes, né, que são narrados lá. Então, por exemplo, quando ele fala nas suas, dessa coisa das impressões, né, ele coloca um trechinho só rápido do livro. Como agia o diretor Aristarco diante do cliente de mais-valia. Então, ele faz uma breve narração assim: Aristarco levantou-se ao nosso encontro e nos conduziu à sala especial das visitas. Saiu depois a mostrar o estabelecimento, as coleções em armários dos objetos próprios para facilitar o ensino. Esse era o tratamento do Aristarco quando alguém chegava e ia se tornar um cliente da escola, né, alguém que ia matricular. No entanto, o tratamento mudava completamente, toda aquela gentileza acabava quando o aluno já estava matriculado nas relações diárias dele com esses alunos. Então, o tratamento era feito em função da grana, né, do pagante ou do não pagante. Então, o pai que atrasava a mensalidade, o filho estranhava o filho, mesmo não sabendo que a mensalidade estava atrasada, mas ele percebia que o diretor mudava completamente o comportamento com ele, tratava de forma áspera, e isso foi levando Sérgio a concluir que toda aquela aparente paixão de Aristarco pela educação não procedia, que era simplesmente um negócio para ele. Vale a pena a leitura do livro, é bastante interessante, tem um valor histórico muito grande. É isso, então, até o próximo vídeo, um abraço para todas e todos.